And what tells us what tense to use? That's what we are going to learn now. Depending on what you want to say and how you want to say, you are going to use different tenses. Okay? Ok. And that's something interesting about auxiliary verbs. They are auxiliaries because they are needed when you are trying to use one or another tense, ok? Eles são chamados de auxiliares justamente porque você precisa deles quando você quiser falar em um ou outro tense. Alright? That's Alright. why they are auxiliaries. And that's the difference between them and the modals. Modals are pretty similar to auxiliaries. The difference is that modals are not mandatory for some tenses. I can use any modal in any tense, but I can only use auxiliaries in the right tenses. Okay? Ok. Let's go. So here in this supporting workbook, you can find all the contents we are studying here in the summary. Okay. Ok. Well, we are going to study about tenses, so I just need to press the key Control and click on the right topic that I want to see. Okay, let's do it. Control and click. Tense. So please, man, tell me what is a tense. A tense é como se fosse o tempo verbal do verbo. Exactly. Can you read the definition? Ok. Nossa fala, que eu acho que devia ser nossa fala, mas No, tá nos nossa fala. Ah, nos fala mesmo? Isso. Nos fala quando o tempo da sentença acontece do ponto de vista do sujeito. São 3 tempos: passado, presente e futuro. Divididos em simples, perfeito e contínuo perfeito. Vale ressaltar que isso está relacionado ao ponto de vista do sujeito, ou seja, de quem está executando o verbo principal. Toda frase inglesa deverá estar pelo menos um tense específico, a depender que o sujeito quer representar. Exactly. So, man, there's no option. I will always use the English language in some tense. Okay? Ok. There's no escape. What I need to pay attention is exactly on what I want to say. First, let's understand what the present simple tense, o presente simples, is made for. É feito. Do que o presente simples. Para que o presente simples é feito? Ok? Ok. So let's go. É pra eu ler? Please. Tudo ou só os exemplos? Present simple. Ok. Acontece agora e se repete é sobre hábitos e eventos regulares. Usar um verbo auxiliar. Auxiliar verb to do. Exactly. So the present simple tense is used to talk about habits, regular events, features, innate features, características inatas, né? For example, the dog barks, the lion hunts, or the lion roars, né? Or the cow moos. It depends, okay? So, Okay. but generally, we are going to use the present simple tense to talk about things that happens usually. Ok. Example, I brush my teeth in the morning, then I go to school, then I come back I come back home, then I have lunch, then I study more. So pay attention. Everything I'm saying here are just general things, coisas gerais, things that I do every day, habits, you know? Aham. Another example. I work, you study, she dances, he fights. So everything that's not happening right now, that was not happening before, and that will not happen in the future, we can call present simple tense. Okay? Ok. Let's read some examples. You don't need to read the translation, okay? Just the examples. Wait. I eat. He calls. No, he calls. We read. I walk. You love.
You look. Exactly. So pay attention. In all of this sentence, we are talking about things that are regular to a human being, right? Right. Every person needs to eat. Every person calls. Every person reads. Every person walk. You know. Every person love. So we are talking exactly about habits here. Okay. Daily life. When I'm using the present simple tense, I can also use frequency adverbs. Do you know what is a frequency adverb? Não me lembro agora. Adverbs, words that we can use to talk about frequency. So instead of just saying I eat, I could say I Eat. Often Oh, eat bananas. Do you understand? yeah. So I eat bananas is something that I do, you know? But Yeah. when, how do I eat bananas? Often, frequentemente. Okay? Uh-huh. Another possible verb, always. You always you always read the same book. Ou seja, aqui nós temos um hábito. You read the same book. Você lê o mesmo livro. Você lê. Quando eu falo você lê, eu tô falando de alguma coisa que acontece, não de algo que está acontecendo ou de algo que aconteceu. É um hábito ou um evento regular, né? When I add the adverb always, I'm adding a frequency feature to this action. Eu tô adicionando uma característica de frequência a essa ação. Alright? Alright. Can you give me an example of a simple sentence using a frequency adverb? Yeah, I can. You always wears the same shirt. You always wears the same shirt. Perfect. Another one, please. Another one. You rarely study on your home. You rarely study at your home, ok? Ok. Lembre-se, in, para falar em, porém, algo que está dentro de um local e espaço determinado. On, fala em, sobre mais algo que está na superfície. E at, significa em, só que num lugar específico. Home, o seu lar, né, é um local bem específico, correto? Então você precisa utilizar at. Agora, se você fosse falar assim, ó, vamos supor, por que eu falo at home e eu falo in the house em vez de at the house? Se home e house tem significados parecidos. Você tem que entender que, por exemplo, home é lar, é um local específico. Você pode ter muitas houses, você pode ter muitas casas, mas lar você tem um só, correto? Uh-huh. Ou seja, quando eu falo de lar, eu estou falando de uma coisa extremamente específica, por isso eu uso at. Agora, quando eu estou falando de casa, eu estou falando simplesmente de uma construção, de uma moradia, onde você pode estar dentro ou não. E você pode ter muitas casas, ou seja, não é um lugar específico. Por isso que eu falo in the house, em vez de at the house, ok? Ok. Mas eu também poderia falar at the house, dependendo do contexto. Vamos lá. Present progressive or present continuous. Please, read the definition. Ações que estão acontecendo continuamente agora. It uses the auxiliary verb to be. Exactly. So, the auxiliary verb of the simple tense is... The verb to be. No, the simple. Pera, o que você perguntou? What is the auxiliary verb of the simple tense? First. Pelo que eu me lembro, era o... To do, não? O do, exato. Então perceba que aqui, ó, o do ele pode até não estar presente na frase afirmativa, porque na frase afirmativa ele é opcional, correto? Eu só uso o do em frases afirmativas, em frases simples afirmativas, quando eu quero dar ênfase, que não é o caso. Então eu não preciso usar o do, mas é como se ele tivesse oculto ali. Tanto que se eu for colocar a frase na forma interrogativa ou na forma negativa, eu sou obrigado a usar o do. Ou seja, o verbo to do é o verbo auxiliar dos simple tenses no geral, seja passado, presente ou futuro, ok? Ok. Agora, when we are talking about continuous tense, the auxiliary verb is the verb Wait, what?
when we are talking about simple tenses, the auxiliary verb is the verb to do. But Yeah. when we are talking about continuous tenses, the auxiliary verb is the verb To be. to be. Exactly. The difference between the to be and the verb to be and the verb to do as an auxiliary is that the verb to do is optional in affirmative sentences, but the verb to do is optional, but the verb to be isn't. Okay? Okay. The verb to be is mandatory always. So please let's read the examples. I am eating. You are calling. She is reading. Exactly. So pay attention. These are things that are happening right now. This is called present continuous or present progressive, okay? Different from the present simple. The present simple talks about things that happens in general, habits, regular events, innate features. But the continuous tense talks about things that are happening continuously. I am teaching, you are studying, you are typing, I am sitting on a chair, for example. You know, these are things that are happening right now, not just something that happens. Okay? Okay. That's the main difference. Let's go. Present perfect tense. Ações iniciadas e terminadas no passado em um tempo não determinado, porém relevante para o presente. It uses the auxiliary verb to have. Exactly. So you already know that the auxiliary verb to do is for the simple tense, the auxiliary verb to be is for the continuous tenses, and the auxiliary verb to have is for the perfect tenses. Okay? Okay. Let's read some examples. I have just lost my wallet. What does it mean? I could just say I lost my wallet, right? You're right. But what do I say I have just lost my wallet in this case? Eu não sei exatamente. Ah, tá dizendo a resposta. Ele perdeu e ele ainda tem esperança de encontrar. Exatamente. Perdi no passado recente, o Just me diz isso, né? E como que eu sei que ele perdeu e ainda tem esperança de encontrar? Ou seja, que é alguma coisa que aconteceu, mas ainda tem relevância agora? Porque ele utilizou o presente perfeito. Se ele quisesse simplesmente dizer que perdeu, ele teria dito I lost my wallet e acabou. Mas quando ele fala I have just lost my wallet, significa que ele perdeu e está preocupado com isso agora ainda. Entende? Ou seja, ele ainda tem esperança de encontrar. Ok? Aí nós temos aqui um quadrinho que vai especificar basicamente isso. E isso explica a resposta dela. Olha, ele fala, I have just lost my wallet. E aí ela automaticamente, ela já responde, calm down, we'll find it. Calma, nós vamos encontrar. Por que que ela fala isso diretamente? Por que que ela não simplesmente fala, ok, let's go home. Ok, vamos embora. Pelo seguinte, se ele falou I have just lost my wallet, por ele ter usado o presente perfeito, significa que ele ainda quer encontrar, ou seja, algo que aconteceu e ainda tem relevância agora. E é por isso que ela fala isso, calm down, we will find it. Ela automaticamente já sabe que ele ainda quer achar a carteira, ok? Ok. Vamos lá, próximo exemplo. He has called to ask about this headache of yours. Exactly. So, ligou no passado, mas o motivo ainda é válido. Ele ligou para perguntar sobre essa sua dor de cabeça. Ele ligou no passado, mas ela tá com a dor de cabeça ainda. Ou seja, é algo que aconteceu no passado, porém, por conta de algo que é algo que aconteceu no passado, mas tem relevância por conta de algo que está acontecendo agora. Ou seja, ele ligou no passado, mas o motivo foi porque ela está com dor de cabeça agora. Percebe? Algo que aconteceu no passado e ainda tem relevância no presente por algum motivo. Alright? Alright. Next example. They have already read this book you are talking about. Então a explicação ali, ó, eles leram o livro no passado, mas o livro é assunto agora. E é justamente por isso que você usa o presente perfeito. Imagina que a gente tá debatendo sobre esse livro aqui, a gente tá falando sobre, sei lá, Harry Potter. É um livro que eu li Harry Potter quando eu era criança, cara. Você vê que continua atual ainda o Harry Potter até certo ponto, né? Mas é bem antigo. Imagina que a gente tá falando sobre Harry Potter aqui. E a gente tava debatendo sobre vários assuntos. I like Harry Potter so much. I think it's the best book series of all time. E aí você fala pra mim assim, ó.
I have already read this book you are talking about. Eu já li esse livro de que você está falando. Por que eu usei o presente perfeito? Porque apesar de eu ter lido o livro de Harry Potter quando eu era criança, como eu disse, a gente está conversando sobre esse livro agora, ou seja, é algo que aconteceu no passado, porém tem relevância no presente. Outra possibilidade seria literalmente sobre coisas que ainda são válidas. Por exemplo, oyster is the most disgusting thing I have eaten. Ostra é a coisa mais nojenta que eu comi. Por que eu uso o presente perfeito? The most disgusting thing I have eaten. Porque se ostra foi a coisa mais nojenta que eu comi, se ela é a coisa mais nojenta que eu comi, nada tirou esse posto dela ainda. Ou seja, é algo que aconteceu no passado, mas até hoje é válido. Até hoje ainda é a coisa mais nojenta que eu comi. Percebe? Aham. Agora, vamos analisar fora os verbos auxiliares, Enzo. Vamos dar uma olhada no outro elemento que também é muito importante em toda frase. Nós temos dois elementos muito importantes em todas as frases, em qualquer tense, que é o verbo auxiliar e o verbo principal. Correto? Correto. Você vai perceber que na frase simples, em qualquer frase simples, o verbo principal ele vai estar na forma simples. Correto? Correto. Ou seja, isso aqui this is the simple form of the verb to eat. Eu tenho o infinitivo, to eat. Eu tenho a forma simples, eat. Eu tenho o passado, que é ate. E tenho o passado simples, que é ate. E tenho o passado particípio, que é eaten. Ou seja, no presente simples, o verbo principal vai estar na forma simples. No presente contínuo, o verbo principal vai estar em que forma? Ele tá na continuidade. Exato, na forma contínua, que a gente chama de gerúndio. Gerund in English, ok? Tá. Ou seja, perceba, ó. Presente simples, verbo na forma simples. Presente contínuo, verbo no contínuo, que a gente chama de gerúndio. E finalmente vem o presente perfeito. Qual que é a forma do verbo principal no presente perfeito de acordo com esse exemplo aqui? Oi? Qual que é a forma do verbo principal no presente perfeito, de acordo com esse exemplo? Seria simples, não? Não, olha lá. Beleza, o verbo auxiliar é o verbo to have, correto? Correto. Eu tenho just ali, que é só um advérbio. E aí eu tenho o verbo principal, lost. Esse verbo lost, ele tá na forma simples? Não. Não. Que forma que ele tá? Forma simples seria lose, correto? Então em que forma que ele tá aí? Ele tá na forma do passado, não? Ele tá no passado, mas você sabe que existem duas formas possíveis de passado? Não. Existe o passado simples, que é, por exemplo, que é esse passado comum, por exemplo, eat, o passado simples é ate. E existe o passado particípio, que é justamente a forma de passado em que o verbo principal vai estar nos tempos perfeitos no geral. Entendeu? Vamos entender um pouquinho mais sobre a diferença entre o passado particípio e o passado simples, antes da gente dar continuidade? Lembrando que isso aqui é uma revisão, por isso que é meio acelerado, tá? Se você tiver dúvidas sobre qualquer conteúdo desses aqui, é só me perguntar e a gente vai estudar mais profundamente durante alguma aula, ok? Vamos lá. Past participle. Antes de falar mais sobre tenses, você precisa entender que o conceito do passado particípio é a forma de passado em que está o verbo principal nos tempos perfeitos. Para verbos irregulares, há uma forma específica de particípio, e já para os verbos regulares, o passado particípio tem a mesma forma de passado simples, com a desinência ed ao final da palavra. Tirando essa palavra complicada, desinência aí, que se refere justamente apenas a uma partícula que é adicionada em alguma palavra por alguma finalidade. Entendeu? Então, a desinência ed, que é a partícula, ou seja, a sílaba ed, a gente adiciona no final de qualquer verbo regular no inglês para colocar ele no passado, correto? Correto. Ou seja, isso já facilita pra gente. Se o verbo for regular, a forma tanto de passado simples quanto de passado particípio dele vai ser igual, com ed no final. Ok? Ok. Agora, quando que fica complicado? Quando o verbo é irregular. Quando o verbo... Complicado assim, né? Porque não tem outra opção além de decorar, porque não existe uma regra, né? Justamente, ele é irregular, ou seja, não segue a regra. Quando o verbo for irregular, o que vai acontecer? Irregular? Ele vira a forma de particípio.
Mas o que acontece para a forma de particípio dos verbos regulares? Diferente dos verbos regulares, qual que é a diferença entre o particípio do verbo regular e do irregular? Tá escrito aí, ó. A desinência do ED no final da palavra. Exatamente. Ou seja, todo verbo regular, ele vai ter ED no final, não importa qual seja o tipo de passado. Entendeu? Ou seja, tanto passado simples quanto passado particípio vão ser com ED. Agora, se o verbo for irregular, ele vai ter uma forma própria. Vamos ver alguns exemplos? First. Walk, walked and walked. Por que ele termina com ED tanto no passado simples quanto no passado particípio? Eu não sei. Ué, porque ele é? Caminha. É regular? Porque ele é regular. Exatamente. Ou seja, pelo fato dele ser regular, eu não tenho formas diferentes de passado. Na verdade, eu até tenho, né? Quando ele estiver sendo usado no presente perfeito, lá, com o verbo auxiliar to have, eu sei que ele é particípio. Quando ele simplesmente estiver no passado simples, por exemplo, I walked, né? Eu sei que é passado simples. Porém, as duas formas são iguais, é isso que acontece. Porque ele é regular, entendeu? Agora vamos ao verbo irregular to eat. Olha só a diferença. Eats, ate, eaten. Exato. Então perceba que pelo verbo to eat ser irregular, ele vai ter uma forma de presente simples, normal. Só que aí ele vai ter uma outra forma para o passado simples, ate, e vai ter uma outra forma para o passado particípio, eaten. Entendeu? Lembre-se que o passado particípio são essas formas de passado terminado com ido, ado ou ito no português. Ou seja, eat é comer, ate é comi, comeu, comeram, né? Depende de quem tá falando. E eaten é o quê? Eaten é comer. Comido. No caso é comi. Comido. Entendeu? Comi, que são essas formas conjugadas, ó. I ate, you ate, he ate, she ate, it ate, we ate, you ate, they ate. Essa é a forma simples, né? Eu comi, você comeu, eles comeram, que é a forma conjugada. Agora, o particípio é essa forma diferentona. Comido, falado, conversado, entende? É isso que é o passado particípio. E que no inglês vai variar. Se for regular, é com ED normalmente. Se for irregular, vai ter uma forma própria. No caso do verbo to eat, é eaten. Vamos lá, olha o verbo to read. Perceba que o verbo to read, ele é irregular também. Reads, reads and read. É read, read e read. Reads, reads and read. Exato. Então perceba, o read, ele é irregular por quê, cara? Mas você não falou que quando o verbo for irregular, ele vai ter o passado particípio diferente do passado simples? É isso. Mas não é necessariamente que o passado simples vai ser diferente. O que manda é o quê? Quando o verbo for regular, ele vai terminar com ED em qualquer forma de passado. Entende? Entendo. Quando o verbo for irregular, ele não vai seguir essa regra. Então por que o verbo to read ele é irregular? Porque ele não termina com ED, simplesmente por isso. Ele é igual em todas as formas, ou seja, ele é irregular, não segue a regra. Ok? Ok. E pelo fato de ele ser igual, a única coisa que vai diferenciar o presente do passado é a pronúncia. Então você tem que se lembrar, no presente é read, I read. No passado é read, I read ou I have read. Ok? Ok. Agora, olha o verbo to see, que é irregular também. Perceba que ele vai ter duas formas de passado diferentes. Uma para o passado simples e a outra para o passado particípio. See, saw and seen. Qual que é a tradução de sol? Saw, vi. E qual que é a tradução de seen? Vi também. Visto. Visto? Exatamente. Ok? Ok. É claro que isso é ao pé da letra. Quando a gente for fazer uma tradução, normalmente a gente traduz ele como vi, né? Também. Mas a gente tem que saber que na verdade ele quer dizer visto. Você conseguiu compreender o que é esse tal de particípio, de passado particípio? Sim. Então, basicamente, voltando lá no presente perfeito, agora você entende todos os elementos que compõem o presente perfeito, ó. O presente perfeito, ele é composto por quem? Pelo verbo, pelo sujeito, claro, que é a pessoa que executa o verbo sempre. I, you, he, she, it, um nome qualquer que seja, né? Não importa. Pelo verbo auxiliar to have, correto? Correto. E pelo verbo principal na forma de passado particípio. Entendeu? Entendi. Então vamos recapitular.
Presente simples, verbo auxiliar to do, verbo principal na forma simples. Presente contínuo, verbo auxiliar to be, verbo principal na forma contínua, ou seja, no gerúndio. Presente perfeito, verbo auxiliar to have, verbo principal no passado particípio. Ok? Ok. Vamos lá. Olha só. Por que que aqui nós temos esses dois casos? Por que que um é called e o outro é simplesmente read? Por quê? Called, to call é um verbo irregular. Ou seja, a forma de passado particípio do verbo to call é com ed também. Por isso que é called. Entendeu? Ou seja, não é que esse verbo called está no passado simples. É que pro verbo to call, a forma de passado simples e a forma de passado particípio é a mesma. É só isso. Ok? Agora, nesse caso aqui, ó, they have already read. Eu sei que o read ele não termina com ed porque ele é irregular, ou seja, a forma de passado particípio do verbo to read é essa aqui, read. Ok? Ok. Agora, vamos ao presente perfeito progressivo ou contínuo, present perfect continuous. Vamos lá. Wait. É para ações que aconteceram continuamente no passado e ainda estão acontecendo. It is a mix of perfect and continuous tense, using both to have and to be as auxiliaries. Exatamente. Então, Enzo, você vai perceber o quê? Que o presente perfeito progressivo ele é justamente o que o nome fala. Ele é a junção tanto do perfeito quanto com o progressivo. Qual que é o verbo auxiliar do presente perfeito? Presente perfeito? Era o to have, não? To have. Ou seja, aqui no presente perfeito contínuo nós temos o to have também. Correto? Qual que é o verbo auxiliar do presente contínuo? Present continuous. Por exemplo, I am eating, you are calling. Era o to be, não? To be. Ou seja, nós também temos o verbo to be aqui. Correto? Correto. Qual que é a forma que vai estar o verbo principal no presente perfeito? Presente perfeito? Não lembro. É o que a gente acabou de ver lá, que a gente chama de... Um é passado simples, o outro é passado... Era... Esqueci. Particípio que chama. Particípio. Então você percebe que apesar de nessa frase o verbo principal não estar no particípio, tem um verbo no particípio. O próprio verbo to be está no particípio nesse caso. Been, que é sido ou estado. Correto? Correto. E qual que é a forma do verbo principal no presente contínuo? Do eating? Eating, que é a forma contínua, o gerúndio, correto? Correto. Ou seja, o presente perfeito contínuo, ele tem tanto o verbo auxiliar to have, que vem do perfeito, tanto o verbo auxiliar to be, que vem do contínuo, quanto um verbo no particípio, que é o próprio verbo to be nesse caso, que vem do perfeito, e o verbo principal na forma contínua, no gerúndio, que vem do contínuo. Então perceba que é literalmente isso, uma união entre o perfeito e o contínuo. Ou seja, se o presente perfeito é algo que aconteceu no passado e ainda tem relevância no presente, e o presente contínuo é algo que está acontecendo agora no presente, o presente perfeito progressivo é algo que começou a acontecer no passado continuamente e ainda está acontecendo até agora. Ou seja, uma ação contínua que ainda é relevante no presente. Percebe? Percebo. Literalmente a junção das duas coisas. Alright? Alright. Let's go. So, before we go to the past tenses, before we study the past tenses, let's see a bit more about how to formulate the tenses, okay? The elements that help us formulate the tenses. Vamos lá. 7.5. Verbos auxiliares que na construção dos tempos verbais. Modo simples. Verbos, aqui eu vou até mudar, ó, de verbos. Eu vou colocar para elementos, porque não são só verbos, né? Nós temos vários elementos. Apesar do foco normalmente ser o verbo, nós temos vários elementos numa frase, em qualquer tense. Vamos lá. Modo simples. Sujeito, nome, ou I, you, he, she. Exato, a pessoa que executa o verbo no geral. Depois quem vem? O to do. O verbo to do. Depois do verbo to do, O verbo principal. o verbo principal. Mas quanto ao verbo to do no modo simples no geral, você tem que prestar atenção a uma coisa. Ele é Opcional. opcional. Eu uso ele quando eu quero dar ênfase somente, né? I do study. Correto?
Correto. E o modo progressivo? Quem são os elementos que compõem o modo progressivo ou o modo contínuo, né? Continuous tense. O sujeito. Né? Pode ser um nome, né? Não precisa falar de novo, não. Porque você já sabe que o sujeito pode ser um nome ou um pronome de sujeito, claro. O to be. Mais o verbo to be na forma conjugada, que é am, are ou is. E o verbo principal com ing. Mais o verbo principal com ing, que é o que a gente chama de gerúndio, tá? Também no português a gente chama isso de gerúndio, quando a gente coloca um verbo na forma contínua. Vou até colocar aqui um. Até não, né? Tem que colocar um acento. Gerúndio. Vamos lá. E o modo perfeito? Quem são os elementos que compõem o modo perfeito? Perfect tense. O sujeito. Junto com o have. Mais o verbo to have. O verbo to have é o verbo auxiliar. E o verbo principal vai estar em que forma? No particípio. No particípio, que é uma forma de passado. Ok? Aquele passado terminado com ido, ado ou ito. Por exemplo, eu tenho o verbo to do. To do, presente simples. Did, passado simples. Done, passado particípio. O que é done? Feito, correto? Termina com ito. Agora, eu tenho o verbo to eat, por exemplo. To eat, comer. Ate, comi, comeu, comeram, né? O passado simples. E eaten é o passado particípio. Comido, terminado com ido. Estudado, né? Estudado, o particípio é studied também, né? Porque ele é regular, né? Então, study no presente simples, studied no passado simples e studied no passado particípio. Mas qual que é a diferença? Quando for particípio, a tradução vai ser estudado e não estudei ou estudou, correto? Correto. E o modo perfeito progressivo? Progressivo é sujeito, mais o have, e o verbo to be no particípio, e o verbo principal na forma contínua. Exatamente. Ou seja, é basicamente todos os elementos, tanto do perfeito quanto do contínuo, juntos numa mesma frase. Correto? Correto. Agora vamos lá. Using the tenses. Eu quero o presente, peraí. A primeira aqui que está no presente. Vamos utilizar o verbo, os tenses utilizando o verbo to beat. Lembrando que o verbo to beat é o verbo bater, mas ele também pode ser traduzido como vencer, tá? Tudo vai depender do contexto. First example. I beat the game. Essa frase é simple, continuous, perfect ou perfect continuous? It's simple. It's simple. Next. I am beating you. Essa frase é simple, continuous, perfect ou perfect continuous? It's continuous. Continuous, é algo que está acontecendo. Eu estou batendo em você, eu estou vencendo você. Correto? I am beating you. Correto. He has beaten the dog. He has beaten the dog. Seria o perfeito contínuo? Não, porque se fosse perfeito contínuo eu teria que ter um verbo na forma contínua também. Aí eu só tenho o verbo auxiliar have e o verbo principal no particípio, ou seja... Perfeito? Perfeito. He has beaten the dog. Ele tem batido no cachorro, mas que quer dizer ele bateu no cachorro, correto? Correto. Então perceba aqui, ó, justamente, ó, o verbo to beat é um verbo irregular, então ele é bem distinto, ó. O passado simples é beat, normal, correto? Mas o passado particípio, que seria batido, é beaten. Olha só. Correto? E agora, you have been beating the boss. You have been beating the boss. Esse é perfeito contínuo. Esse é perfeito contínuo, exatamente. O que me diz isso? Porque além do verbo auxiliar to have, eu também tenho o verbo auxiliar to be, só que no particípio, né? E o verbo principal na forma contínua. Ou seja, é a junção dos dois. Ok? Vamos lá então pro past participle, my friend. Past participle, desculpa, pros past tenses, pros os tempos passados no geral. Vamos fazer uma comparação. Vai ser bem rápido, tá? Eu sei que já tá acabando a aula, mas como eu tive que introduzir vários conceitos para você no presente, é um pouco mais demorado. Mas todos os elementos que compõem as frases no presente também são os mesmos elementos que compõem a frase no passado. A diferença é que vai estar no passado, correto? Ou seja, eu também vou ter um verbo no particípio no perfeito, eu também vou ter um verbo no gerúndio, no contínuo, eu também vou ter o verbo simples no simples. A diferença é que o verbo auxiliar vai estar no passado, nesse caso. Vamos lá. Past tense. É para ações que aconteceram em um momento específico do passado e não tem mais relevância no presente. Exatamente. Ou seja, past simple tense, ele fala sobre ações que aconteceram no passado e já era. Você pode contrastar ele com o presente perfeito.
O presente perfeito não é sobre algo que aconteceu no passado e tem relevância no presente? Sim. Ou seja, ele é parecido com o passado simples. A diferença é que o passado simples fala simplesmente sobre algo que aconteceu no passado e já era. Eu só uso o presente perfeito quando por algum motivo a coisa que aconteceu no passado é relevante agora. Vamos supor, igual no exemplo do livro. I have read this book. Eu li esse livro. Por que eu usei o perfeito? Porque a gente está falando do livro agora, correto? Agora, imagina que eu tô andando, eu e você, a gente passa do lado de uma livraria e eu simplesmente aponto o livro e falo, I read this book. Por que eu simplesmente fiz isso? Porque é uma ação que não tem relevância no... Exato, eu simplesmente tô falando, eu li esse livro aqui, já era. Acabou. Não tem relevância alguma, essa informação não tem relevância alguma para nós dois nesse momento. Entende? Uhum. Vamos lá então, alguns exemplos. I ate. You called. He read. Exato. Perceba comigo então. Qual que é a forma do verbo principal no presente simples? Simples? Simples. Ou seja, a forma simples, a forma de presente simples, correto? E qual que é a forma do verbo principal no passado simples? Passado simples? Passado simples, basicamente. Vamos lá. Past progressive ou past continuous, dá na mesma. É para ações que aconteceram continuadamente, mas foram interrompidas. Ou seja, algo que estava acontecendo no passado. Correto? Correto. Mudou alguma coisa entre o presente e o passado? Não. Não. O verbo auxiliar continua sendo o mesmo. O verbo principal continua estando no gerúndio. A diferença é que o verbo auxiliar está no passado agora, né? Lembrando que quando a gente coloca o verbo auxiliar no passado, automaticamente a frase inteira vai para o passado junto com ele. Ok? Então, ao invés de eu estou comendo, virou eu estava comendo. Isso é o passado progressivo. Ok? Ok. Passado perfeito, past perfect. É para ações que acontecem antes de um momento específico no passado. Exatamente. Aqui pode dar um nozinho na cabeça, mas eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Pensa comigo, vamos imaginar uma linha do tempo aqui, beleza? Aham. Uma linha contínua. Aí nós temos o presente perfeito, que é algo que aconteceu no passado e tem relevância no presente. Ou seja, é algo que aconteceu lá no passado, e aí ó, a relevância dele, você vê esticando a relevância dele até o presente momento, correto? Então imagina que você puxou uma linha de relevância desde a ação que aconteceu lá no passado até agora, correto? Isso é o presente perfeito, algo que aconteceu lá atrás e ainda é válido ou ainda tem relevância no presente por algum motivo. Agora, o passado perfeito, ele acontece a mesma coisa, uma ação acontece lá no passado e aí essa ação continua relevante por um tempo, continua válida por um tempo, mas ela deixa de ser válida em algum momento ainda no passado, entende? Ela não chega, a relevância dela não chega até o presente, percebe? Percebo. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Uhum. I had eaten too much before the party. Perceba, I had eaten too much before the party. Olha a definição. Algo que aconteceu antes de um momento específico no passado. Ou seja, algo que foi relevante até determinado momento no passado. Por que ele utiliza o passado perfeito aqui? I had eaten too much before the party. Porque provavelmente, pelo fato de antes de uma festa que aconteceu, sei lá, semana passada, ele ter comido muito, ele passou mal naquela festa. Ou seja, é algo que teve relevância naquela festa, o fato dele ter comido muito. Mas a festa também já passou. Entendeu? Aham. Próximo exemplo. You had not called him until now. Exatamente, lembrando, não é called, ok? Toma cuidado, é called. Called. É igual Google, não é Google, é Google. Não é call, é call, né? Nesse caso, called, não called. Então perceba, mais uma vez, ele não tinha ligado, ou seja, é uma coisa que nesse caso não aconteceu, porque é negativo, né? No passado, e que ainda antes de um determinado momento, ou seja, até agora, antes de agora ele não tinha ligado, ok? Você não tinha ligado para ele até agora, ou chamado ele até agora. Próximo exemplo. She had read Harry Potter before she turned 10. She's a real fan. Exatamente, ou seja, lembra, algo que aconteceu no passado antes de uma outra coisa. Ou seja, ela leu os livros do Harry Potter antes do momento em que ela completou 10 anos. E é por isso que eu uso o passado perfeito. Ok? Ok. E o passado perfeito progressivo? É para se acontecer continuamente, mas parar de acontecer continuamente em algum momento. Exato. Ou seja, é basicamente a mesma coisa que o presente, né?
que o presente perfeito é progressivo, porém, essa ação começou a acontecer continuamente, ficou acontecendo continuamente por um tempo e parou de acontecer ainda no passado, não chega até o presente. É aquela mesma ideia. Essa linha de relevância não vem até o presente, ela para ainda no passado, apesar dela se manter relevante por um tempo, correto? Vamos lá, olha os exemplos. I had been eating. Exato. Então, você percebe que ao invés de quando você tiver o had been, né? Que ao invés de você traduzir isso como tinha estado, você pode traduzir simplesmente como estive, né? Ou imaginar que essa expressão had been significa estive. Ou esteve, ou estiveram, né? Depende. Vamos lá. You had been calling. And they had been reading. Exactly. So, Enzo, pay attention. If I ask you, what is the auxiliary verb of the past simple tense? What will you answer? What's the question? What's the auxiliary verb of the past simple tense? Been? No, the past simple. No, the past simple. Back to the first tense. De volta para o primeiro tense. What is the auxiliary verb of the past simple tense? I don't know. Ué, qual que é o verbo auxiliar do presente simples, do present simple tense? To be? Present simple. To do. To do. Ou seja, qual que é o verbo auxiliar do past simple? Past simple. To do. To do também, só que no passado. Né? Eu, ao invés de falar I ate, eu poderia falar I did it. Correto? Correto. Ou seja, o verbo auxiliar continua o mesmo, só muda que agora o verbo auxiliar está no passado. E o presente progressivo, qual que é o verbo auxiliar? To be? To be. E o passado progressivo, então, qual que é o verbo auxiliar? To be também. To be também, só que no passado. A mesma coisa vale pro perfeito. Qual que é o verbo auxiliar do presente perfeito? O have, não é? To have. Então qual que é o verbo auxiliar do passado perfeito? To have. O to have, só que no passado. A mesma coisa o presente perfeito contínuo. Qual que é o verbo auxiliar? To have e to be, né? Só que no particípio. O verbo to be já está no passado particípio, então não se altera. A única coisa que falta que eu preciso colocar no passado é o próprio verbo auxiliar to have. I had been eating, em vez de I have been eating. Percebe? Então, Enzo, apesar de esse conteúdo de tenses parecer um bicho de 7 cabeças, você percebe que a partir do momento que você aprender os present tenses, automaticamente você aprende todos os outros. Correto? Correto. A única coisa que muda é que quando você estiver falando de passado, o verbo auxiliar obrigatoriamente vai ter que estar no passado. Só isso. E o futuro? E aí, o futuro, como é que funciona? Futuro é basicamente adicionar o will, né? Por exemplo, eu tenho a frase I have been eating. No futuro vai ficar I will have been eating. Ou I'm going to have been eating. Ok? Eu tenho a frase I eat. No futuro vai virar I will eat. Eu tenho a frase I am eating. No futuro vai ser I will be eating. Percebe? Ou seja, o futuro, você só adiciona o will aos elementos que você já conhece. A estrutura que você já conhece dos tenses. Ok? Ok. Então, Enzo, eu vou te deixar uma tarefinha, né? Eu quero que fique na ponta da língua, né? Na ponta da língua assim, né? Eu quero que você memorize e se lembre de quem é o verbo auxiliar de cada tense, que é justamente o motivo dos verbos auxiliares serem chamados de verbos auxiliares, porque eles são utilizados nesses tenses, ok? E eu quero também que você saiba quais as formas do verbo principal para cada tense. Tudo isso você vai encontrar lá na seção 7.5. Só clicar lá no sumário e você vai achar, ok? Ok. So, that's it for today. É isso por hoje. I hope you have enjoyed this class and see you next week, my friend. Bye. See ya. Bye.